Como é que você faz para saber de quem que você é filho? Eu sei. Eu sou Jafé. Eu recebi um convite para habitar nas tendas de Sem. E hoje eu estou nas tendas de Sem. E vou ser considerado filho de Abraão porque eu tenho fé em Cristo. Então eu sou filho de Sem. Caso contrário, eu estaria ainda nas tendas de Jafé. Agora, se eu for um assassino, um adúltero, uma pessoa que transgride a lei de Deus, ouve o Evangelho e rejeita, então eu vou para as tendas de Cã. É assim que Deus determinou que o mundo fosse definido. Sem, Cã e Jafé. Eu falei sobre Babilônia, né? A cabeça de ouro. Agora falando sobre a Pérsia, aqui vai ter os Medo e os Persas. O que você está lendo na Bíblia como Medo, na verdade no hebraico vai estar como Madai. Vou colocar aqui em cima. Madai. E Madai, ele é filho de Jafé. Está aqui, ó, Madai. Madai, aqui são os Medos. Medos. Medos, Madai. A antiga Pérsia, hoje, é o atual Irã. Vou puxar para onde, hein? Aqui, né? Esse é o urso. O atual Irã é a antiga Pérsia e lá está os Medos, descendentes de Jafé. Deu para entender? E no Irã não tem pessoas benditas. Eles vão ser considerados como os filhos de Cã, se não se converterem ao Evangelho. Mas como é que alguém vai crer se não houver quem pregue? Lembra que Paulo fala? Como é que alguém vai pregar se não for enviado? Mas será que precisa do Evangelho chegar até lá para eles pararem de decapitar a cabeça? Para eles pararem de estrupar crianças? Não precisa. Deus vai julgar aqui, ó, na consciência do homem. O que você está lendo na Bíblia como Grécia é Javã. Se você for num aplicativo, você vai ver que vai estar escrito Javã. Toda vez que tiver escrito Grécia na Bíblia, está falando de Javã. E Javã é descendente de Jafé. Então a gente vê aqui Madai e Javã são irmãos. Madai e Javã são irmãos descendentes de Jafé. Madai são os Medos e Javã é a Grécia, são os gregos. Na Bíblia Católica vai estar escrito Javã no lugar de Grécia. Só vai estar escrito Grécia no livro de Macabeus. A gente sabe que a Pérsia, ela foi representada na parte dos dois braços da estátua, prata, e a Grécia, bronze, na parte do ventre. Só que Deus vai mudar as figuras, Deus vai dar uma outra visão para o profeta Daniel, e agora a Pérsia vai passar a ser um urso, e a Grécia é um leopardo de 4 cabeças. E depois Deus vai dar uma outra visão para o profeta Daniel e vai mudar as figuras novamente, vai permanecer animais, porque aqui Deus mudou de materiais como prata e bronze para animais. Na segunda visão. Na terceira visão, ele vai mudar as figuras, mas vai continuar sendo animal. A Pérsia, que é o urso, vai ser o carneiro, e a Grécia, que é o leopardo de 4 cabeças e tem 4 asas de ave, vai passar a ser o bode peludo. E aqui você vai ver o bode peludo e o carneiro brigando um com o outro. Grécia e a Pérsia brigando. 2 irmãos brigando uns com os outros. Madai e Javã, descendentes de Jafé. Ou seja, eles foram seduzidos pelo inimigo. As nações estão fazendo guerras, porque o inimigo seduziu as nações. Deus disse, seduzido seja Jafé. Ele haveria de ser seduzido pelo diabo. Cã também. Só que haveria um convite da parte de Deus, não só para os de Jafé, para os de Cã também, para irem para as tendas de Sem. Mas por que Deus não disse então habite Cã nas tendas de Sem? Porque Deus também está dando um resultado final. É um plano maravilhoso. Entenda isso. A gente sabe que o Egito é descendente de Cã. E eles vão para as tendas de Sem porque Deus disse, bendito seja o Egito, meu povo. E a Síria? A Síria vai ser uma configuração do reino do anticristo. Não vai ser bendito. A Síria está nas nações. Está misturado com Jafé. Mas se eles vão perseguir o povo de Deus e rejeitar o Evangelho, eles vão ser considerados como Cã. Então Deus deu um plano. Deus não falou bendito seja Cã e nem convidou Cã para ir para as tendas de Sem, convidou Jafé para ir para as tendas de Sem. Mas num futuro depois de Cristo, tudo isso irá se misturou. A Rússia é uma nação separada. É descendente de quem a Rússia? Só tem semitas lá?
tem só descendentes de Jafé na Rússia? Por causa de Magog? Não tem como determinar isso. A única opção que sobra é entender a espiritualidade, o plano que Deus deu para a gente entender. Deus não pode falar, habite Cã nas tendas de Sem, porque no plano final, pessoas que rejeitaram o Evangelho, por exemplo, o reino do Anticristo, vai ser Cã. Mas é claro que esse reino do Anticristo vieram das nações. Magog, descendente de Jafé, o qual recebeu a promessa de habitar nas tendas de Sem, vai estar junto com Gog, perseguindo o povo de Deus, ou seja, Cã e Jafé, que teve a promessa de habitar nas tendas de Sem, vai ter aqui Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseque, Gomer, Togarma, tudo indo contra o povo de Deus. Eles não vão habitar nas tendas de Sem. Então há um plano final. E são justos 3 filhos, porque tem revelação. Deus planejou uma tremenda revelação. Você já deve estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Vamos confirmar isso? Vamos pegar o maior dos apóstolos, o que mais meditou na palavra de Deus, o que mais escreveu revelação, e vamos ler um pedacinho só da sua carta. Romanos 9. Além de muitos separarem Israel da igreja, por causa da leitura que aparenta ser assim, ainda existe a parte da predestinação que está completamente deturpada. Mas vamos ver esse cenário aqui em Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor a meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, que é a adoção, a glória, os pactos, as alianças, o culto, as promessas, que são os patriarcas. Ora, deles vem Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Verso 6. Não pensem que a palavra de Deus haja faltado ou haja falhado, porque nem todos os que estão em Israel são israelitas. O que levou Paulo a fazer essa pergunta aqui no verso 6? Se você não entende a finalidade dessa pergunta, quer dizer que você não entendeu o que eu acabei de ler. Ele falou que sentia dor no coração pelos irmãos dele que não estavam crendo em Cristo. Mas as promessas eram para o povo de Israel. Judá faz parte de Israel, mas eles não estavam crendo. Paulo falou, eu queria ser separado de Cristo por amor a eles, porque para eles foi as promessas, as alianças pertencem a eles, mas nem todos estavam crendo. E se a maioria não estava crendo, será que a palavra de Deus estava falhando? Poxa, Cristo veio para o seu povo. Muitos judeus creram, milhares creram, mas a maioria, o próprio Israel, eles não creram. Aí Paulo já está adiantando, não pense que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os que estão em Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, presta atenção, nem por serem descendência de Abraão, Ismael, são filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Aí Paulo fala no verso 8, isto é, não são os filhos da carne. Não falou Ismael aqui, não está escrito Ismael, mas ele está falando de Ismael. E se está falando de Ismael, está falando de Edom. Aí Paulo fala, não são os da carne que são filhos de Deus, mas os da promessa, Isaque, são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. Quando você está lendo no livro da lei, neste tempo determinado eu vou vir e Sara terá um filho, apareceu a palavra moed. A palavra moed é a mesma palavra usada para as festas, o ciclo das festas que há a profecia sobre nós. Ou seja, os filhos de Isaque, nós, os filhos de Isaque, somos pessoas que nascem do Espírito e são pessoas que passam por tempos determinados. Porque Isaque, a palavra moed foi relacionada a Isaque. De Isaque vem Jacó, e de Jacó vem as 12 tribos de Israel, que participam das festas tanto literais como espirituais. As 2 testemunhas recebem revestimento de poder, são as últimas chuvas, tocam trombetas, anunciam o dia da expiação e recebem a expiação, e vai para os tabernáculos. Por quê? Elas têm como pai Isaque, nasceram da promessa do Espírito, e Deus falou, nesse tempo eu virei, nesse moed. Aí no verso 10 diz, e não somente isso, mas também a Rebeca, que havia concebido de Isaque, nosso pai. Aí ele vai falar de Isaque e Jacó, né? Assunto que é deturpado pelos calvinistas. Mas o que acontece? Paulo falou que nem todos os que estavam em Israel são israelitas. E nem por serem descendência de Abraão, pegou o ponto literal. Descendente de Abraão são filhos, mas os filhos são os da promessa. Tanto é que pregou o evangelho para os gentios.
Mas será que Paulo estava com um livro de genealogia? Para chegar lá em Israel e falar, peraí, qual é o seu nome? O seu nome é tal. Peraí, de qual tribo você é? Ah, você é de Israel. Paulo não estava com isso. Paulo estava falando de algo espiritual. Paulo já está discernindo aí Gog e Magog, o reino da besta. Paulo sabia de tudo isso. Em Gálatas, Paulo fala de Gog e Magog, fala do reino da besta. E ali está lá Ismael e Isaac. É nítido isso. E tem coisas mais profundas ainda no livro de Gálatas que não dá para falar agora. E o que fala de Jesus? Jesus estava em Israel e falou para os seus irmãos judeus. Não tinha mistura. Eram judeus mesmo. Judeus de sangue, que veio de Judá, que veio de Jacó, de Israel, que veio de Isaac, que veio de Abraão e veio de Sem. Jesus falou, malditos, serpentes, víboras. Jesus não poderia falar isso? Jesus estaria amaldiçoando a semente bendita? E lá no Sermão do Monte, o que Jesus fala? Bem-aventurado, bem-aventurado é bendito, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você conhece sobre as duas casas de Israel? Jesus promete, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos do Deus vivo. Jesus, no Sermão do Monte das Oliveiras, está quebrando a maldição que foi colocada sobre a casa de Israel e está colocando promessa para eles. Se vocês forem misericordiosos, vocês alcançarão misericórdia. Se forem pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Aquela que não tinha misericórdia, louco amar, alcança a misericórdia. E no lugar onde foi dito, vós não sois filhos de Deus, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Isso dá até arrepio uma coisa dessa, espetacular isso daí. Jesus está cumprindo a promessa que foi dita lá em Oséias, falando aqui das duas casas de Israel. Jesus está quebrando a maldição e trazendo os gentios, porque lá, quando você soma os evangelhos, no Monte das Oliveiras, tinha pessoas de Tiro, de Sidom, tinha outros gentios. Não tinha só judeus lá. É por isso que Jesus fala no mesmo contexto. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Por que Jesus falou isso? Porque ele estava fazendo promessas para outros gentios que estavam ali. Os judeus iriam com certeza pensar, os fariseus, poxa, ele veio abolir a lei e os profetas. Está falando isso para Tiro, para Sidom, para pessoas de outras regiões? Jesus falou, não pensem que eu vim abolir os profetas, eu vim cumprir. Está escrito em Oséias, eu vou chamar a casa de Israel de povo meu. E a casa de Israel são os gentios. Mas, seja misericordioso, seja pacificador. Deus está colocando as condições. E isso são as obras da fé. Ou seja, é espetacular o que Jesus está fazendo. Esses reinos que estão aqui na estátua ou nos animais, eles são configurados pelos filhos de Noé. Aqui não está a linha das 70 semanas, mas eu consigo imaginar ela, visualizar ela. Por causa dos 3 tempos e meio que está aqui nos chifres da besta, por causa das 2.300 tardes e manhãs que está aqui no carneiro e no bode, já eu vou estar finalizando o vídeo, mas eu quero ler também Gênesis 10, verso 7. Os filhos de Cush são Seba, Havilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E diz, Ramá gerou Seba e Dedã. Aí no verso 8 diz, Cush também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Babilônia. É claro que aqui nós estamos no tempo de Nabucodonosor, mas o princípio do reino dele foi Babilônia. Aí diz aqui, né, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Babilônia fica na terra de Sinar. Aí diz no verso 11, desta maneira, saiu da terra para a Síria e edificou Nínive. Dessa maneira, Nimrod saiu da sua terra para a Síria e edificou Nínive. Nínive é a capital da Síria. Ou seja, Nimrod, que é um opositor contra Deus, que conhecia a lei de Deus, que os homens teriam que se espalhar, se multiplicar, que Deus abençoou os 3 filhos de Noé. Depois houve o episódio, né? Maldito seja Cã. E ele sabia que ele era da descendência de Cã, com certeza. E aí o que aconteceu? Ele vai aonde? Ele não vai aqui. Ele vai em Sem. Quem é que estava guiando esse Nimrod? Ele vai lá em Sem, em Assur, né, na Síria, e edifica Nínive. E o que ele tentou fazer aqui na Babilônia?
Quer ver o que ele tentou fazer na Babilônia? Gênesis 11. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma, e descolando-se os homens para o oriente, acharam vale na terra de Sinar, que é onde está a Babilônia, e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eia, pois façamos tijolos, vamos queimar ele, os tijolos que servem de pedra de betume e argamassa. E disseram mais: Eia, edificamos para nós uma cidade, uma torre cujo cume bata lá no céu. Vamos fazer um nome célebre, para que a gente não seja espalhado sobre a face de toda a terra. Quem é que está dando essa dica aqui? Eles estão na terra de Sinar. E disse: o princípio do reino de Nimrod foi na terra de Sinar, Babilônia. Aí no verso 5 diz: então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E é isto que começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Aí Deus fala: vamos descer, vamos confundir as línguas. Aí está Balau. Vamos confundir as línguas para que eles não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, porque confundiu as línguas. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu. Aqui tem um trocadilho no hebraico. Babel para Balau. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali Balau, a língua. E dali o Senhor os espalhou sobre toda a face da terra. Ou seja, quando os 3 filhos de Noé saíram da arca, Deus abençoou os 3 e falou: se espalhem por toda a face da terra, se multipliquem. Mas Nimrod, sabendo disso, porque a palavra de Deus era pregada, a pessoa tem que meditar isso. Enoque andou quantos anos com Deus? Esses homens viviam muitos anos. Esses homens conheciam sobre o seu pai Adão, sobre o que ocorreu, sobre o que Deus falou para Noé. Conhecia que o novo mundo, como Noé foi justificado por Deus, mas o pecado fala mais forte. Aí Nimrod simplesmente decide vir aqui na terra de Sem, na terra de Assur, da Síria, descendente de Sem, e edifica Nínive. E Nimrod também decide, na terra de Sinar, começar a edificar a Babilônia e juntar. Os homens falavam uma só língua. Não diz, na escritura não diz que era só os de Cã que estavam seguindo Nimrod. Os homens, todos eles, estavam edificando. Nimrod queria edificar a Babilônia, queria construir um império no qual todos estivessem debaixo do seu domínio, debaixo de Cã. E Deus falou: se espalhem. Nimrod falou: não, vamos ficar todo mundo junto. Vamos fazer um nome grande, para que a gente não seja espalhado. Que os outros homens sejam espalhados, mas nós vamos formar um reino. É claro que o reino dele, se desse certo, iria se engrandecer sobre todos os outros povos, sobre todos os outros, o reino dele iria se engrandecer. Nimrod ia ter filho, seu sucessor ia ser de Cã, e ia ser assim, ou seja, um opositor às coisas que Deus falava. Nimrod edificou Nínive na terra da Síria, e a palavra mostra profecias aonde o rei da Síria e os seus príncipes, como gafanhotos, irão batalhar contra Deus. Nimrod é uma tipologia do anticristo. Por isso que a gente está vendo aqui a figura de um homem na estátua, Nabucodonosor é a cabeça de ouro. Se você for ler a escritura, você vai ver que Deus criou um paralelo entre a visão do capítulo 2 e a visão do capítulo 7. A cabeça de ouro está em paralelo com o leão, Babilônia. Os 2 braços de prata, eles estão em paralelos com o urso, Pérsia. O ventre de bronze e as 2 coxas estão em paralelos com o leopardo de 4 cabeças, de 4 asas de ave e 4 cabeças, que é a Grécia. As 2 pernas de ferro, elas estão em paralelos com esse 4º animal, que é Roma. Os 10 dedos da estátua, onde tem mistura de barro e ferro, está em paralelo com os 10 chifres da besta. 10. Ou seja, Deus criou esse paralelismo para dar revelações para a gente. Mas por que ele mudou as figuras? Como eu falei no vídeo anterior, ele muda as figuras para acrescentar detalhes. Em Daniel capítulo 7, na visão dos 4 animais, vão ter detalhes que não vai aparecer aqui na estátua. Só que na estátua Deus deixou detalhes escondidos que não vão aparecer aqui nos 4 animais. Você vai ler na palavra que vai vir uma pedra, vai bater nos pés da estátua, não na cabeça, nos pés. A estátua toda vai virar pó e o vento vai levar. Não sobra nada. E são os reinos, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Está em paralelo com o capítulo 7, Deus vai fazer uma jogada aqui para ver se a gente está prestando atenção na revelação. A pedra que bate aqui é Cristo.
Essa pedra vira uma grande montanha e cobre toda a terra. É o reino eterno. No capítulo 7, não vai ser uma pedra, porque Deus mudou as figuras. No capítulo 7 vai ser o ancião de dias, que vai vir depois de 3 tempos e meio e vai fazer justiça aos santos. Só que o ancião de dias vai vir no tempo dos 10 chifres, onde vai ter o chifre pequeno. E não diz que ele vai matar todos os animais. Vou ler Daniel capítulo 7, mas não vou ler o capítulo todo. Vou ler a partir do verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Quando Daniel falou é diferente, ele já separou aqui esses 3 animais do quarto, porque Deus mostrou a visão assim. Mostrou os 3 animais, mas no quarto Deus deu uma pausa e mostrou algo sobremodo diferente. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com grande insolência. Daniel estava observando os chifres. Isso são figuras. Daniel estava observando, foi Deus que deixou uma pausa para que Daniel observasse os chifres. Aí se levantou um chifre pequeno e 3 foram arrancados, foram humilhados. Se Daniel estivesse olhando para o lado, os jogos da Babilônia, se Daniel tivesse dispersado o pensamento, os fatos iriam acontecer e ele não iria ver. Ele estava atento. Se você quer ver o chifre pequeno se levantar, tem que estar olhando para os 10 chifres da besta. Tem que saber aonde estão esses 10 chifres. No verso 9 diz, continuei olhando até que foram postos tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Verso 11, estive olhando por causa das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, esse quarto animal, a besta. O animal foi morto e o seu corpo desfeito para ser queimado. O seu corpo são os 10 chifres e o chifre pequeno, que foi desfeito. Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo de tempo. Não se daria para saber quanto tempo era, até que viesse Apocalipse. Quem é que vai queimar o quarto animal no fogo? Do quarto animal vai ser lançado 10 chifres, é o seu corpo, e dos 10 chifres o chifre pequeno. Roma não foi queimada no fogo. Quem é que vai queimar o quarto animal no fogo? É Cristo, quando vier, o ancião de dias. Se você continuar lendo, você vai ver que Daniel fala até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Nesse tempo aqui, do quarto animal. Mas os 3 animais, eles não são mortos. Eles continuam vivos. Sabe por quê? Porque esses 3 animais são homens. São filhos de Noé que vão ficar vivos. Nações vão ser poupadas e vão passar para o milênio, para que a igreja reine sobre elas. Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Perdeu o domínio. Todavia, foi concedido tempo para que eles vivessem. Olha o verso 21. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, que é Cristo, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E aí então veio o tempo em que os santos possuíram o reino, só depois que o ancião de dias vem. E o ancião de dias só vem fazer justiça depois de 3 tempos e meio. Olha o verso 27. O reino e o domínio, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vê que os 3 animais continuam vivos, mas perdem o domínio, e diz, todos os domínios debaixo do céu vão ter que servir o povo do Altíssimo. Não morreu todo mundo, 3 animais ficaram vivos. Esses 3 animais são descendentes de quem? Porque se esses 3 animais são homens e são descendentes dos filhos de Noé, então eles são descendentes de Sem, Cã e Jafé. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3.
Mas Cã, no final das contas, vai ser a configuração do reino da besta. Então vai restar nações. Jafé. Os que forem para as tendas de Sem, será a igreja aqui, aquela que recebeu domínio sobre povos, línguas e nações. Os de Jafé, que não forem para a tenda de Sem, mas não entrarem na configuração do quarto animal, sendo Cã, então eles vão ser nações, vão perder o domínio, vão fazer parte desses 3 animais que perdem o domínio, mas continuam vivos no milênio, porque o quarto animal é queimado um pouquinho antes de ser estabelecido o reino milenar. Chegou o tempo em que os santos receberam o reino, porque o anticristo foi desfeito pela vinda do ancião de dias. E é por isso que o nome dos filhos de Noé estão aparecendo aqui, no urso, no leopardo, se fosse para a estátua, né, na parte de prata, de bronze. Por isso que o nome dos filhos de Noé estão aparecendo. Vê que Daniel se interessou pelo quarto animal. Ele perguntou coisas a respeito do quarto animal. Ele não perguntou a respeito dos 3 animais de antes. Daniel não entendeu as 4 cabeças do leopardo. Ele não podia entender isso. A explicação disso seria dada só na próxima visão. Daniel 8. Porque as 4 cabeças do leopardo seriam paralelo com os 4 chifres do bode peludo. Porque o bode peludo é a mesma Grécia que está representada no leopardo de 4 cabeças. 4 cabeças são os 4 generais de Alexandre o Grande. 4 cabeças, 4 chifres. Ou seja, aqui no capítulo 7, na segunda visão, Deus já mostrou a Grécia dividida. Só que Daniel não podia entender. Ele não perguntou nada a respeito desses 3 animais, sabe por quê? Porque ele já estava vivendo no tempo do leão. Ele já sabia o que significava o leão, as asas sendo arrancadas e sendo posto em pé com um coração de homem. Fala a respeito de Nabucodonosor. Ele não perguntou nada a respeito da Pérsia e da Grécia, porque quando ele olhou para a besta, ele viu coisas como o ancião de dias, filho do homem, o reino milenar sendo estabelecido. Ficou espantado porque ele viu o chifre pequeno blasfemando contra Deus, fazendo guerra contra os santos. Qualquer um iria querer saber sobre o quarto animal. Como não precisaria dele perguntar sobre a Babilônia, porque ele já havia entendido, porque ele já estava vivendo no tempo do leão. E sobre a Pérsia e sobre a Grécia, ele não perguntou porque se interessou mais pelo quarto animal. Deus vai explicar numa próxima visão sobre a Pérsia e sobre a Grécia. Vai mudar as figuras, vai permanecer os animais e vai acrescentar mais detalhes. Daniel 8 é um capítulo muito profundo. Envolve as festas, envolve tempo determinado, envolve dia da expiação, envolve conflitos que estão para acontecer no nosso tempo. A Pérsia e a Grécia foram eventos que aconteceram lá naquele tempo. Realmente a Pérsia batalhou contra a Grécia. Aconteceu literalmente a parte de Alexandre o Grande. Ele caiu, o chifre grande foi quebrado, se levantou 4 chifres no lugar. Houve a expansão do Império Grego. Os seus 4 generais assumiram o reino, começaram a conquistar as partes do mundo. Só que a parte do chifre pequeno, que se levantou de um dos 4 ventos do céu, de uma dessas direções, não aconteceu ainda. Porque em Daniel 9, o anjo Gabriel vai explicar passo a passo e vai falar com todas as palavras que o chifre pequeno de Daniel 8 é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. Então esses 2 chifres pequenos, o de Daniel 7 e o de Daniel 8, fala a respeito de uma só pessoa e de um só tempo. No tempo do fim. É porque como se levanta Antíoco Epífanes e profana o santuário de Deus, dá a entender que o Antíoco Epífanes é aquele chifre pequeno de Daniel 8, mas não chegou o tempo do fim. Há uma expansão do Império Grego. As 4 cabeças do leopardo, que são também os 4 chifres do bode peludo, vai se multiplicar pelo mundo até as suas maldades chegarem ao fim. Aí sim se levanta o chifre pequeno. Esse é assunto que eu posso explicar direitinho. Em outros vídeos tem que usar o profeta Zacarias para provar isso. Tem que usar vários outros profetas, né? Fazendo a soma dos profetas, vem a luz, né? Tudo que está obscuro começa a ficar mais claro. Ok, irmãos? Esse vídeo eu vou finalizar aqui. Queria que você também compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse no canal, dá joinha aí no vídeo. Deus abençoe você, sua família. Espero que você tenha entendido esse quadro, esse mapa, que você também vá buscar para verificar se está certo ou não, e que você passe a estudar essas coisas, porque nós estamos perto do tempo do fim. Ok, irmãos? Deus abençoe e fique na paz de Cristo.